Já agora, confirmem a sua data. Primeiro domingo de fevereiro será? 4, 5 e 1. Ok. Então, não? Dia 1. Dia 1. Já não falha. No dia 1 de fevereiro nós teremos uma festa aqui. Até lá, vamos conversando, vamos falando com a Viviane, com a Francisca e vamos nos preparando para que seja um momento de festa. Não é? É algo que mexe, a única coisa que Deus diz, que a Bíblia diz, que mexe com o ambiente do céu. Diz quando o pecador se converte. Sempre que eu leio esse texto, esse versículo, eu digo assim, que é isso? Então um pecador estava afastado de Deus, ele era o culpado, ou a culpada, ele é que não queria saber nada com Deus, mas quando respondem à fé, a Bíblia diz que lá no céu há uma grande festa. É esse o mistério da salvação, não é? É como um filho ou uma filha que volta para casa. E o Deus, mexendo com a estrutura lá no céu, diz que há festa lá no céu. Não diz que quando o salário de alguém é aumentado, há festa no céu. Não diz que quando nasce um filho aqui na terra, há uma festa no céu. Nada disso. Essas coisas são alegria daqui. Mas uma única coisa que mexe com o céu é quando um pecador se converte. Não é? Reconhece que precisa de Deus. E isso devia nos fazer pensar. O que é isso que acontece? Para não só alegrar os humanos aqui, a igreja aqui, a família aqui, mas também alegrar o mundo celestial. Esse é o mistério da salvação. Amados, vamos avançar, vamos para a palavra de Deus. Vou ser mais sucinto, vou reduzindo o texto também que o Senhor colocou no coração para pegar. Vamos para Deus. Hebreus capítulo 5. A partir do versículo 11. Vamos a Hebreus 5, 11, vamos até o versículo 3 do capítulo 6. Ainda não é hoje que vamos para o versículo 4. 4, 5, 6 são os versículos mais difíceis, provavelmente os versículos mais difíceis do Novo Testamento. Mas vamos lá, vamos chegar lá. Então, vamos começar no versículo 11 do capítulo 5 e vamos até o versículo 3 do capítulo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos divinos. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino dos batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela tua palavra que nos revela a tua vontade, que opera mudanças em cada um de nós e que mostra a nossa necessidade de ti. Nós te louvamos por isso. Fala aos nossos corações esta manhã, toca as nossas mentes de modo a ficarmos sensíveis à tua voz e a responder com fé também e com confiança e renovação de confiança aquilo que são as tuas orientações. Que o Espírito Santo nos assista. O Espírito Santo me ajude também a expor a tua palavra com clareza.
Esta é a minha oração que faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o autor está a seguir uma lógica, nós já temos repetido isso, e a repetição é sempre boa, porque é ela que funda toda a ciência, toda a experiência para ser declarada científica, ou toda a conclusão da pesquisa para ser considerada científica e cientificamente aceita, tem que ser repetido várias vezes, com experiências, experimentos no laboratório, etc., e até que os resultados sejam permanentes. Ou seja, quando os resultados levarem a mesma, ou as análises levarem à mesma conclusão, aos mesmos resultados, então assim se pode ter a certeza de que aquela teoria, aquela verdade pode ser considerada universalmente científica. Portanto, a repetição acaba por ser a própria mãe, o próprio fundamento de todo o conhecimento científico. E o nosso autor vai seguindo uma lógica aqui, orientado pelo Espírito Santo, obviamente. Ele tinha introduzido aqui um tema do sacerdócio de Jesus. Aliás, é o tema que vai dominar a carta toda. Desde o capítulo 4 até o capítulo 10, o autor estará concentrado no ministério sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Ele já o apresentou como Filho de Deus, como Criador, lá no capítulo 1. Ele o comparou com os anjos, dizendo que Jesus é eterno, é Deus, o próprio Deus Pai. Fala com ele, chamando Adonai, portanto Deus. Ele já provou isso. Jesus é muito mais do que Moisés. Moisés foi chamado por Deus para realizar uma das obras mais extraordinárias, reunir um povo, uma confederação de tribos, para se tornar mais tarde uma nação muito sensível diante de Deus. Deus diz mesmo que Israel era a menina dos seus olhos. Não é? Essa expressão usada no passado mostra que é um povo que ele separou com uma relação de sensibilidade elevada. O nosso olho humano é um dos órgãos mais sensíveis, um dos mais importantes, mas também um dos mais sensíveis. Não é? Qualquer coisa que chega perto, nós reagimos logo. Se alguma coisa chega perto da minha mão ou do meu ouvido, eu não tenho uma reação muito rápida. Mas se alguma coisa se aproximar com alguma surpresa diante dos meus olhos, eu fecho logo os olhos, porque é um dos órgãos mais sensíveis. Não sei se já vos aconteceu, a mim acontece muitas vezes. A gente está a ver um filme perto do ecrã grande e alguém atira uma pedra, ou qualquer coisa que vem na direção da câmara que resistiu àquele episódio. Só que como nós estamos a observar o filme, parece que aquela pedra está a ser tirada para nós. Não sei se não já aconteceu estar a ver a televisão e de repente me assusto, que é qualquer coisa que foi mandada. É claro que inconscientemente, porque isso é uma tela, que não vai passar para mim. Mas o olho é tão sensível que logo vai despertar o mecanismo de autoproteção. Embora sendo um órgão muito sensível, há uma parte mais sensível daquilo que chama a menina dos olhos. Ou seja, quando a Bíblia usa essa imagem dizendo que alguém ou um povo é como a menina dos olhos de Deus, está a dizer que entre todas as criaturas, entre todos os povos, entre todas as nações, eu resolvi estabelecer uma relação de intimidade sensível com um povo determinado. Não porque fossem um povo maior ou melhor do que os outros, não porque fossem seres humanos de primeira classe, não. Mas eu quis criar uma relação de sensibilidade máxima. Não é? Então separei aquele povo para que através daquele povo eu pudesse chegar a todos os povos do mundo. Essa é a ideia bíblica. Então a Bíblia dá-nos essa relação aqui de sensibilidade da parte de Deus. E o autor tem isso em mente, dizendo, bom, agora vou entrar na questão do sacerdócio. Ele falou de Josué também. Josué levou o povo até a terra prometida, mas havia uma promessa de um sábado, de um descanso, de um gozo. Mas Josué também falou num outro descanso. Então o autor argumenta dizendo que se a chegada à terra de Canaã fosse o estabelecimento do sábado, do gozo, do desfrute, ou seja, a alegria final, então não era possível prometer mais um outro sábado. Não é? Se há uma promessa de um outro sábado, então significa que há uma experiência mais elevada, mais extraordinária, que ainda aguardam os crentes. E ele então intitula esse dia, esse sábado, como um momento de convívio e de contemplação da graça de Deus, quando o pecado já não fizer parte da nossa vida.
Então, no fundo, ele também ali compara que Josué fez o ministério, cumpriu a missão de Moisés, ou parte dessa missão de Moisés, introduziu o povo à terra de Canaã, mas ele não proporcionou ao povo aquele descanso. Aliás, a chegada já foi com lutas, não é? Praticamente o povo viveu lá, enfrentando inimigos de todos os lados. Mas há um descanso que vem da parte de Deus. Esse é o tema que ele vai desenvolver. Só que quando chega no versículo 10 do capítulo 5, os irmãos podem notar que ele para. Aqueles que são muito curiosos em termos do seu estudo da Bíblia, os irmãos notarão que ele para no versículo 10 sobre o assunto que estava mencionado no sacerdócio. Ele menciona Melquisedeque para mostrar que o sacerdócio de Jesus Cristo também é superior ao sacerdócio levítico. Esse é o argumento que ele vai manter até o capítulo 10. Ele vai voltar a esse tema, os irmãos podem ver no capítulo 6, a partir do versículo 13. Ele vai falar de Abraão e vai continuar o tema de Melquisedeque, porque a ênfase dele agora é o ministério sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Mas ele faz algo muito interessante, que nos pode passar despercebido. Nós vemos que a partir do versículo 11 do capítulo 5 até o versículo 12 do capítulo 6, ele introduziu um assunto que não estava, digamos assim, naquela ordem. Ele não vai falar do Melquisedeque, não vai falar do sumo sacerdócio de Jesus Cristo, ele vai voltar ao tema no versículo 13 do capítulo 6, mas ele introduz um momento sério na sua escrita. E essa parte que ele escreve aqui é das partes mais rígidas, mais difíceis, mais profundas e que mais confusão traz. Ele vai dizer mais qualquer coisa no capítulo 10. Mas aqui ele introduz um outro assunto. Por quê? Ele tem consciência de que vai falar de uma verdade que vai baralhar muita gente. Como continua a baralhar até hoje. Hebreus 6, 4 a 8, ou 4 a 6, é um dos textos mais difíceis. Se irmãos andarem por 100 igrejas, é provável que encontrem 100 pontos de vista diferentes sobre esse texto aqui. Ele tem consciência disso. Ele vai ter que dizer isso. Ele vai ser duro na sua explicação, o que pode provocar desespero nos seus ouvintes, mas ele tem que dizer isso. Mas para chegar a esse ponto, ela é um grande pedagogo. Ele diz, bom, há coisa difícil, não é? Então, nós lembram do texto que eu já li? Ele diz que, versículo 11 do capítulo 5, diz assim, a este respeito, a respeito de quê? A pergunta que temos que fazer hoje, a respeito de Melquisedeque. Qual é a relação de Melquisedeque com Jesus? Quem foi esse Melquisedeque? Por que apareceu na Bíblia e desapareceu? E agora o autor liga esse homem, essa figura lá do Antigo Testamento, com Jesus. O que ele quer mostrar entre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio levítico? E Jesus não podia ser sacerdote se as coisas fossem seguidas como nós vemos na Bíblia. Porque na Bíblia só podia ser sacerdote alguém da tribo de Levi. E Jesus era da tribo de Judá. Então logo há uma contradição. Ele tem tudo isso em mente e diz, eu vou desenvolver isso. E eu sei que há coisas difíceis de explicar, como relacionar aquela figura mítica do Antigo Testamento com Jesus. Mas ele vai nos ajudar, vai explicar qual é a relação de Melquisedeque com o Senhor Jesus Cristo. Mas ele assume aqui, vamos ver, ele assume aqui, há coisas difíceis de explicar. Porquanto, ele diz porquê? Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Há 3 dificuldades para a pedagogia, não é? Às vezes é difícil explicar uma matéria porque a matéria em si é difícil. E aqueles que são professores sabem. Nós podemos dar o currículo durante todo o ano, mas há partes do ano letivo, há matéria que são muito mais difíceis até para nós professores. Para quem é professor? E reconhece que esse texto ou essa matéria, escritura matemática, essa parte da matemática, essa parte da física, essa parte da geografia, que inclui cálculos de paralelos, etc., é uma parte difícil. O professor tem essa consciência. Ou seja, a matéria em si, naquela parte é difícil. Mas também a dificuldade pode ser da parte do próprio professor. Um professor também não preparado tem dificuldades. Nós conhecemos professores que é aluno, conhecemos os professores que dominam a sua matéria, mas também já tivemos professores que o professor acho que não é muito dessa. Nós reconhecemos que o professor tem muitas dificuldades naquela área. Ou seja, a dificuldade pode ser do professor, pode ser da matéria em si, que é difícil, mas também há uma outra opção. A dificuldade também pode ser dos alunos.
O professor pode ser bom, a matéria pode ser não tão difícil assim, mas os alunos podem não ser muito bons naquela área ou naquela disciplina, etc. E o professor pode ter quase toda a turma com negativas, ou quase, não é? E quem é professor sabe. Há matérias em que há uma turma em que os alunos são excelentes. Há outras turmas em que é metade. Mas há outras turmas é quase um desastre. O professor tem que passar muito tempo que sabe, em princípio, os alunos, ou naquela turma, ou naquele contexto, não apanham muito bem aquela matéria. Mas o autor diz aqui que a dificuldade está nos alunos. É muito interessante dizer aqui. Há coisas difíceis, mas a dificuldade não está na matéria em si. Eu vou explicar. Mas eu sei que os alunos são lentos em aprender. Então é isso que ele vai desenvolver aqui. Ele vai usar a ilustração da vida humana, onde há meninos, crianças que precisam de um tipo de alimento. O leite é usado na Bíblia quase sempre de forma positiva. Quase sempre. Mas às vezes a Bíblia usa o leite de forma negativa. Quer dizer que o problema não está no leite em si, mas nos adultos que ainda têm o leite como a sua alimentação primária. Não é? Acho que só o ser humano passa por isso. Os outros animais que vivem, que usam o leite da mãe para crescer, nem todos, mas aqueles que usam, normalmente é na fase inicial. E hoje essa área está muito bem estudada. Não é? Nós encontramos elementos, tipos de células ou de moléculas no leite que aceleram o crescimento. Por isso é que é natural que um bebê que nasceu, que não come nenhuma outra coisa, portanto, deixou de receber o alimento direto da mãe, através do cordão umbilical, agora precisa de uma substância que acelere o crescimento celular. Então, o leite é o alimento principal. A criança começa com leite e mais nada. Porque no leite ele encontra todos os elementos necessários para o crescimento de músculos, da massa, do tecido, da carne, dos ossos. Há tudo o que é necessário para a criança se vá desenvolver. Então o leite é compatível com uma vida nova. Com as células que estão ainda em formação, os órgãos estão ainda a crescer, são mais fáceis de suprir o crescimento. O que não acontece com os adultos. É claro que há muitos adultos que gostam do leite, mas o leite não faz muita coisa aos adultos, não é? Como faz nas crianças. Aliás, em algumas circunstâncias pode ser prejudicial. Não sei se não sabem que houve uma série de mortes de zonas de fome, quando havia fome, Etiópia e outras partes, onde a ONU ou a Unicef, levava para essas terras leite, para aquelas crianças subnutridas. Vocês não sabem que muitas daquelas crianças morreram. Estavam a receber leite e não mudaram, não ficaram com saúde, e muitos deles tiveram problemas gástricos tremendos. Mas como é que o leite ajuda as crianças e nós trazemos o leite aqui? E eles acabaram por aprender hoje o leite não é o primeiro alimento, quando há seca, fome, etc, etc. Não é? É o milho, por estranho que pareça. O milho contém elementos que o leite não contém. Para resumir aqui, nós adultos não precisamos de leite. Nós, os humanos, é que continuamos a consumir o leite até o último dia da nossa vida. Não é? Com os outros seres vivos, animais, não é assim. A criança nasceu hoje, é do leite 2, 3 meses, alguns animais podem ir perto de um ano, acabou, a partir dali acabou. Agora é erva ou qualquer outro alimento. Porque o leite tem características, tem elementos adaptados àquela vida. Onde a atividade celular tem que ser acelerada para que a criança se vá desenvolver. Onde tudo ainda está em formação e em crescimento. Ou seja, há uma altura em que quem é adulto não pode ter leite como seu alimento principal. Está a fazer uma coisa contra a natura. Pode ser saborosa, mas é contra a natura. E o autor tem isso em mente, e a Bíblia sempre que usa nesse sentido, mostra que esse é um defeito, em vez de uma vantagem. É isso que ele vai desenvolver. Agora acompanhe comigo o que ele diz assim. Ele diz assim, porque vocês estão tardios, ou se tornaram lentos, não é? Tardios em ouvir. Agora ele continua, versículo 12. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares da palavra ou dos oráculos de Deus. Assim, ou seja, agindo assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Há um momento que o corpo humano, o estômago, só precisa de leite e mais nada. Mas há um momento que a criança começa a misturar leite e algum alimento diferente. E vai chegar uma altura que a criança vai
começar a alimentar-se de comida sólida, porque é adaptável às suas necessidades fisiológicas, mas também à sua estrutura digestiva. Então, o autor está a dizer, vocês já deviam ser adultos, mas a ideia que eu tenho é que vocês ainda precisam de leite. Lembram-se do tema principal da carta? As pessoas que estavam a desistir da profissão de fé que tinham feito, como as nossas meninas fizeram hoje, com o passar do tempo começaram a pôr tudo em prática. Eu acho que nós perdemos em vez de ganhar. Temos que voltar à nossa antiga religião, mais confortável do que esse Cristo que nós abraçamos e que nos está a trazer muitos problemas. Crer em Jesus pode trazer problemas difíceis para alguém. Há pessoas que tinham a sua vida tranquila. Desde o momento em que se assumiram como seguidores de Jesus Cristo, começaram a ter problemas de vida. Contra os inimigos da fé, entre os amigos, que zombam da fé. Quer dizer, aquilo que podia ser, ou que é uma bênção para a pessoa, mas pode ser uma fonte de problemas. O que estava a acontecer ali. Bens confiscados, pessoas expulsas das sinagogas, negócios parados, etc. Casamentos desfeitos. Então, em vez de a fé em Jesus trazer bênçãos para essas pessoas, parece que estava a trazer consequências negativas. Então, muitos estavam a agir como bebês. Então, estavam a voltar, a abandonar a fé que tinham professado, e o autor olha para essa figura e diz assim, essas pessoas estão a agir como um adulto, mas que se recusa de alimentar-se de coisas difíceis, ou de coisas sólidas, e quer o leite outra vez. Isso não é compatível com a sua idade, com o seu estado fisiológico. No fundo, o que ele tem em mente aqui é que esses seus ouvintes estavam a ser infantis. Querer abandonar Cristo, o melhor de tudo, para voltar a qualquer tipo de experiência religiosa, é agir como infantil. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é népios, é criança, é ainda infantil. Ele ainda precisa, e o autor diz aqui, por isso é que ele precisa ainda de coisas básicas da escola primária. No fundo está a dizer isso. Diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, e aqui a palavra gumnasso, que dá a palavra ginástica. Ou seja, pelo treino, os adultos vão tendo capacidade de adultos. Mas aquelas pessoas que não exercem o treino, no fundo, os seus músculos, o seu tecido, tudo é mole. Qualquer coisa cria hematoma, porque o corpo não está habituado ao treino físico. Essa expressão que ele usa aqui. Diz assim, para aqueles, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele está a dizer que há tempo para coisas básicas. Há tempo na vida cristã para o leite. É o alimento ideal para aquela idade. Mas vai chegar uma altura que nós precisamos de comer uma boa, um bom cozido portuguesa. Uma boa xixa. O corpo, a nossa vida, a nossa estrutura pede disso. E qualquer adulto que tem leite como a sua alimentação principal está a fazer qualquer coisa contra o próprio corpo. Aliás, há uma coisa que eu queria dizer, não vou dizer aqui, também as coisas que são descobertas a partir do leite nos adultos. Negativamente falado. Mas isso fica para outra altura. O que o autor tem em mente aqui é que há coisas que são normais para a criança. É como uma criança que vai na escola pré-primária, etc. Tudo o que ele vai aprender deve estar adequado à sua ideia, à tua idade. Vai aprender na matemática o quê? Os números, os algarismos, a tabuada, adição, subtração, multiplicação, divisão, essas coisas. E na língua, vai ter que ter o A, B, C, D, Ma, Me, Mi, Mo, Mu, são adequados. Mas vai chegar uma idade de adultos adolescentes. Se nós entrarmos numa turma e alguém está a ensinar Ma, Me, Mi, Mo, Mu, nós podemos prender esse professor. Que está a ensinar uma coisa que não deve ser ensinada naquela fase. Há coisas que são adequadas para a idade que temos. E o autor tem isso em mente. Então está a dizer que há qualquer coisa que está a correr mal aqui. Ou seja, deviam ser adultos, discernindo bem e mal. Amados, a nossa vida cristã tem que ser progressiva. Ou seja, o nosso conhecimento de Deus, a nossa experiência cristã deve revelar aspectos do crescimento natural.
Eu tenho que ter a consciência de que a minha fé, há 10 anos, o meu amor a Cristo, não pode ser igual à experiência de vida que eu tenho com Cristo hoje. Se for a mesma coisa, então qualquer coisa está mal. Porque tem que haver sinais de maturação, sinais de crescimento, sinais de compreensão. E o autor está a dizer, e eu tenho receio, porque vocês ainda se mostram pessoas inadequadas. Agora vamos para a parte final. Por isso, diz ele, sendo ou pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, estes versículos são importantes. Aqui nós temos um resumo. Quais são os fundamentos da fé? O que era a base? As pessoas podem saber no princípio da sua fé. E esses versículos, 3 versículos, 2 versículos, ajudam-nos, no fundo e no. Ele diz assim, princípios elementares da doutrina de Cristo. Isso é básico. Logo na primeira pregação, alguém tem que dizer, quem é Cristo. Não é? E qual é a minha relação com esse Cristo? São coisas. Deixemos levar ao que é perfeito, diz ele, ao que é adulto. Não lançando de novo a base para o arrependimento. Outra verdade básica, inicial, das obras mortas e fé em Deus. É onde tudo começa. Tens que te arrepender e crer. Crer em quê? Em Jesus Cristo. São os princípios basilares. Isso é importante. O autor diz, nós vamos aprender toda a vida. Mas não estagnem ali, não fiquem ali. Isso nós vamos ensinar. E o ensino dos batismos. Ora, o crente precisa de ser batizado. Sim, essas coisas devem ser ditas às pessoas que estão no princípio. Não a crentes maduros. Até porque eles já foram batizados, ou já têm consciência do que o batismo significa. E da imposição de mãos. O que é que significa impor as mãos a alguém? Orar e impor as mãos. O que é que significa isso? Essas coisas você já deviam saber, porque são princípios básicos. A ressurreição dos mortos e o juízo final. Essa é a teologia básica que todo verdadeiro cristão deve saber. Fé, arrependimento, a pessoa de Cristo, o batismo, o arrependimento, o juízo final, ou a ressurreição dos mortos e o juízo final. Essas são coisas que são essenciais. O autor não nega que nós temos que fazer repetição. Ele diz no versículo 3, isso faremos se Deus permitir. Como Pedro disse, enquanto eu permanecer aqui, vou dizer as mesmas coisas. Mas o nível da aceitação dessas coisas deve ser diferente. Tem que haver sinais de maturidade. E o objetivo é que nós possamos crescer na fé. É a pergunta que cada um de nós deve fazer. Será que a minha vida tem revelado sinais de crescimento? Se eu sei que alguém me diga, eu posso parar hoje e olhar para as disciplinas espirituais, a oração, a leitura da Bíblia, a frequência do culto, eu tenho progredido ou tenho regredido? Eu posso notar alguma diferença? A minha compreensão das coisas hoje é mais sólida do que eu tinha? Algumas das minhas dúvidas do passado já foram superadas ou eu continuo a fazer aquelas mesmas perguntas quando estava a frequentar a igreja pela primeira vez? O autor está a dizer, se isso acontecer, então vocês estão a agir como adultos que abandonam todo o alimento adequado para a sua idade e voltam ao leite. Por mais importante que seja, o leite é destinado a pessoas cujo organismo ainda está em crescimento acelerado. Então, em contrassenso, que Deus nos ajude, enquanto vamos somando os anos da experiência pessoal e também da experiência como igreja, que sejamos capazes de notar as evidências do crescimento. Se isso não estiver a acontecer, então é a altura de nos humilharmos diante de Deus e dizer que Deus ajuda. Parece que eu permaneço mesmo simples. Tenho as mesmas dúvidas que eu tinha há 10 anos. Continuo a agir diante da igreja, diante do trabalho da igreja, como eu agia quando era nova na fé. E eu continuo a comportar-me como eu me comportava nos primeiros anos da minha vida nisto. E pedir que Deus nos ajude a nos apropriarmos do alimento sólido de alimentar a nossa alma com a sua palavra. Os irmãos verão que com o passar do tempo, algumas dúvidas vão sendo esclarecidas. Outros textos difíceis vão surgir, mas com a dependência do Espírito Santo, com a ajuda dos outros irmãos, com a humildade de aceitar o ensino da palavra de Deus, a nossa fé vai ganhando músculo, vai sendo mais forte. E nós podemos resistir hoje mais do que resistíamos antes. E nós podemos desfrutar de Cristo hoje mais do que desfrutamos no passado. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ensine e que a sua palavra continue a alimentar-nos.
O autor prepara-nos, prepara o seu auditório. Agora ler no versículo 4. Vai agora ensinar o ensino para adultos. E eles devem estar preparados. E nós também. Vamos avançar, vamos orar e depois teremos um canto. Nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua grande